É uma alegria imensa estarmos no corpo de Cristo, reunidos, refletindo a palavra, meditando, adorando, e é notória a presença de Deus entre nós. Isso é maravilhoso demais. Eu quero então repartir com vocês a palavra do Senhor. Nós vamos pensar um pouquinho a partir do livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12. Vamos ler o verso 32 e 38. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, diz assim, verso 32, acompanha aí na sua Bíblia. Da tribo de Issacar, 200 chefes, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Aqui nessa outra versão, revista corrigida, diz: dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos. Entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Ainda no verso 38, nós temos todos estes homens. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Peça para Deus falar com você. Nós temos agora esse contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, é eficaz. E que ela possa produzir os efeitos a que foram destinadas essas palavras. Possa produzir esse efeito dentro de nós. Que Deus fale ao seu coração. Que não seja meramente uma reflexão intelectual, apenas mais uma palavra, mais um sermão, mais uma palestra, mas que seja realmente para além das palavras, seja a voz de Deus falando ao seu coração. Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, nesse lugar,
nesta manhã tão linda que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque aprove o Senhor nos reunir aqui. Porque o Senhor está fazendo uma obra em nós e através de nós. Amém. Pai querido, mais uma vez ministra o nosso coração e que possamos dar uma resposta positiva à tua palavra. Pai, que nós saiamos desse encontro decididos a praticarmos o que o Senhor está nos falando. Senhor, que esta palavra produza 30, 60, 100 e nós possamos frutificar para a glória e louvor do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós como líderes precisamos discernir o tempo. Nós precisamos saber que horas são. Que horas são. E não simplesmente esse tempo, cronos, no seu relógio, mas o tempo kairos, tempo de Deus, o movimento de Deus, o agir de Deus, o que Deus está fazendo nessa época, nesse tempo, neste lugar. Até porque a nossa vocação, ela é contextual. O vocacionado é, na verdade, uma resposta de Deus para uma situação. Sempre foi assim. O vocacionado é uma resposta de Deus para uma necessidade. Há necessidades na terra. E nós, igreja, somos. Você individualmente é uma resposta de Deus às necessidades. E especificamente a necessidade do lugar em que você está. Por isso a vocação ela é contextual. E nós precisamos então, estar sincronizados e sintonizados. Nós precisamos ser essa resposta. E para isso, nós precisamos ser entendidos no nosso tempo. Nós precisamos discernir o nosso tempo. Porque nós estamos aqui para liderar essa geração. Nós precisamos, assim como Davi, como se diz a respeito de Davi, não é? Que serviu a sua geração. Nós estamos aqui para isso. Nós devemos servir a nossa geração. Agora a pergunta é, que geração é essa? Que momento é esse? Que tempo é esse que estamos nele? Para que a gente não fique tentando dar respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Porque muitos acabam perdendo esse timing, acabam perdendo a sua relevância no trabalho que fazem, porque estão tentando dar respostas a perguntas que não estão sendo feitas na sociedade. E nós, como igreja, somos essa resposta contemporânea e contextual, porque cada lugar está fazendo as suas perguntas. Cada lugar tem as suas diferentes necessidades. E se nós queremos ser resposta de Deus a esta geração, então nós precisamos discernir o tempo. Vocês sabem que nós estamos numa transição. E a transição, ela dura um tempo razoável, um tempo considerável. Quando eu falo de transição, eu estou falando que nós estamos num tempo de mudanças. Mudanças de paradigmas, mudanças de padrões, mudanças de valores. Nós estamos vivendo em uma nova configuração social.
um novo modelo, há uma nova configuração, e isso exige uma nova postura para enfrentamento, para lidar com a situação, uma nova postura. Não são necessárias, ou eu diria, a questão não é necessariamente de novas pessoas, mas de novas atitudes, de novas posturas, de um novo olhar para esse momento que estamos nele. Por isso eu trago para vocês esse texto que li, para nós pensarmos nessa perspectiva, porque o texto que li vai nos dar uma ideia muito clara. Israel vivia um sistema tribal. Vocês sabem, Israel é composto de tribos que eram, na verdade, nômades, um povo do deserto. Quer dizer, esse povo, ele sai desse sistema para um sistema monárquico. Eles pedem um rei, porque vêm as nações ao redor e eles então querem imitar as nações e pedem um rei, e Deus lhes dá este rei. Mas Deus faz algumas recomendações, Deus dá alguns alertas, e tudo aquilo que Deus havia dito, de fato, aconteceu, não é? O primeiro rei foi Saul, e Saul foi reprovado por Deus. Saul deixou o reino todo desarrumado, todo bagunçado, e o Davi, que é o sucessor de Saul, ungido por Deus, ele vai colocar ordem na casa, ele vai organizar. E Davi começou o seu reinado rodeado de inimigos. Embora lutasse contra os filisteus, né, que foram inimigos tradicionais, né, de Israel, na verdade nunca foram derrotados assim definitivamente. Israel sempre teve que lidar com focos, né, de remanescentes dos povos que ficaram na terra da Palestina. Os moabitas, amonitas estavam sempre ameaçando, né, a nação, e internamente a nação se encontrava enferma, e Davi agora tinha sido ungido rei sobre Israel, mas partes desse reino não estavam submetidas a Davi, não estavam sob o seu governo. Davi era rei de direito, mas não era rei de fato sobre toda a nação de Israel como um todo, um conjunto, não é? Então Jerusalém, por exemplo, que era a cidade fortaleza no meio do país, estava desafiando o governo de Israel. Por isso então o Davi começa a consolidação do seu poder, governando a partir da cidade de Hebrom, apoiado por aqueles que aqui no livro de Crônicas, no capítulo 11, são chamados de guerreiros ou de valentes, não é? De Davi, os heróis de Davi. E a tarefa do líder Davi era imensa, porque ele precisava consolidar esse reino decadente e derrotar esses inimigos de Israel. E essa tarefa levou tempo, porque vejam que ele tomaria Jerusalém 7 anos depois. Então guerreiros de todas as tribos se juntaram a Davi, e a tarefa dessas tribos era transferir então a Davi o reino de Saul. Então o Davi recebeu o apoio das tribos. Veja que aqui Crônicas 12, 38 vai dizer que todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro,
vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. Mas vejam que o apoio do povo e o poder militar não foram suficientes. Então, no meio desses nomes dos que vieram, se juntaram a Davi para ajudá-lo e para torná-lo rei sobre toda a nação, há um comentário aí interessante, que é esse texto do verso 32 que eu li para vocês, que está dizendo: da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, ou, como diz na versão revista e corrigida, homens entendidos nas ciências dos tempos. Entendidos nas ciências dos tempos. Então, a habilidade, prestem atenção nisso, queridos, porque isso é extremamente importante para nós, que estamos pensando nisso aqui, em edificar igrejas saudáveis. Porque a habilidade de um brilhante general e o poder de centenas de milhares de guerreiros precisavam da informação e orientação de homens entendidos na ciência dos tempos. Eles precisaram de homens entendidos na ciência dos tempos. Então, dos filhos de Issacar, a tribo de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. Queridos, essa é a necessidade que existe entre o povo de Deus de todas as gerações. Notem que a nossa tarefa como igreja é a mesma que esse pessoal tinha em relação a Davi. Qual era a missão deles? Qual era a tarefa? Era tornar Davi rei sobre todo Israel. E qual é então a nossa missão como igreja de Jesus Cristo? A nossa missão é expandir o reino de Deus na terra. Jesus é o rei. E nós estamos rodeados por uma cultura que não quer reconhecer a Cristo como rei. O problema é o mesmo. Você tinha tribos, você tinha povos que não estavam submetendo a Davi, aceitando a Davi como rei, que é o que está acontecendo hoje. Jesus é rei, de direito, ele é rei, mas ele não está reinando de fato sobre muitas nações, sobre muitos povos, sobre muitas pessoas, porque não ainda o reconheceram como rei. E qual é a nossa missão como igreja de Jesus Cristo? Nós temos a missão de tornar Jesus Cristo rei, conhecido de todos os povos, de todas as tribos, línguas, etnias, nações. Essa é a nossa missão. E para derrotar os inimigos e estabelecer o seu reinado, reinado de Jesus Cristo, o Senhor, existe uma necessidade. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos ser liderados
E precisamos liderar com pessoas que sejam entendidas na ciência dos tempos. Nós precisamos entender as mentes. Nós precisamos entender a mente, o coração do nosso vizinho. Entender a cultura dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos entender a cultura do meio em que estamos vivendo, inseridos, estamos participando. Nós precisamos ser entendidos na ciência dos tempos. Nós devemos conhecer as tendências do nosso povo, da nossa gente, do nosso bairro, da nossa comunidade, do nosso país, a maneira de viver das pessoas. Nós precisamos de líderes, de pessoas que conheçam bem os dias em que estamos vivendo e o que vamos fazer diante desses desafios que temos como sociedade. Num tempo como este, qual a situação do mundo? É isso que eu quero pensar com vocês. Nós precisamos entender o nosso tempo. Qual é a situação do mundo e qual é a situação e a atitude que nós, como igreja, como líderes, devemos tomar frente ao que temos como realidade. Porque nós vamos ter que decidir. Você vai ter que ir embora daqui tomando algumas decisões sobre o que vamos fazer, se queremos sim falar à nossa gente, se queremos ser uma igreja relevante, se queremos ser uma igreja que de fato faça a diferença. O que é ser relevante? É ser uma igreja que de fato faz diferença. Se você saísse do meio que você está hoje, que diferença faria? Se essa igreja deixasse de existir hoje, nessa comunidade, nessa cidade, nesse país, que diferença faria? Se nós deixássemos de existir hoje, que diferença faria? Você entende o que é ser relevante? Vocês se lembram de Dorcas? Aquela mulher solidária que trabalhava com as outras mulheres e fazia roupas. Ela morre. E a mulherada fecha lá em torno de Pedro e diz: ó, ressuscita a mulher aí, porque não dá para viver sem ela, não. Ela vai fazer falta aqui. Ressuscita ela aí. Dá um jeito. Nós não podemos ficar sem essa mulher. Isso é ser relevante. Diferente de algumas pessoas que morrem e o pessoal dá graças a Deus. Estou lembrando da historinha, o pessoal conta, né? O pastor cheio de fé e tal, foi no velório e tal, o homem morreu. E nós vamos orar aqui para ressuscitar esse homem. A mulher olhou e falou: se não ressuscita não, se ressuscitar só vai cuidar. Tadinha, estava assim, né? Descansou, descansou. Ele descansou e nós também. Tem gente que é relevante, gente. Esses dias uma irmã da igreja ficou muito doente. E ela assim meu Deus. Eu disse: Deus, não deixa essa mulher morrer. Não deixa, Senhor, porque nós precisamos dela aqui. Ela no braço direito aqui, esquerdo. Ela é uma pessoa muito atuante na igreja, uma pessoa que estava muito mal, e com um diagnóstico muito complexo, difícil, e um prognóstico muito desesperançoso. E eu disse: Deus, tem tanta gente aqui que o Senhor pode levar. Mas essa aí não. Essa não, Senhor. Então,
Foi sem deixar saudade. Então, o que nós temos que pensar aqui? Basicamente duas coisas. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós precisamos entender a mente dessa sociedade e qual será a nossa posição como igreja diante da realidade que temos constatado. Então vamos compreender um pouquinho o mundo. Não precisa fazer muito esforço intelectual para a gente fazer esse retrato, esse diagnóstico. O mundo era parado, as coisas estavam quase paradas, quase mortas. De repente veio uma animação no mundo, né? Tudo ficou dinâmico. Esse mundo maluco que nós vivemos por causa da tecnologia, né? De informação e de comunicação. E a informação e a comunicação eram bem rudimentares, né? Caras, tudo fixo, né? O telefone era fixo, imagina, telefone fixo. As coisas demoravam tanto para acontecer, a população era bem menor, pouca gente no mundo, e nós não estamos falando aqui de idade média, não, estamos falando de 25, 30 anos. É aqui, passado recente, não é? Quem poderia imaginar, né, que a gente aqui, o pessoal pode estar assistindo a gente aqui agora, tempo real, aqui, vendo a gente falando aqui, meu Deus do céu, do outro lado, né, do oceano. Quem poderia imaginar isso? Não é? Há pouquíssimas décadas, não é? Então, eu estou falando de algumas poucas décadas, não é? Passadas. O cenário era simples, controlável, previsível, lento, estável, acontecia uma coisa de cada vez, todo mundo, né, se sentindo seguro, tudo permanecia igual. Nós criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo, nós nos sentíamos seguros, o indivíduo se submetia ao grupo, não é? Abria mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia. Isso deu certo, até que o mundo mudou, a coisa virou, digamos, de ponta cabeça. Então agora o mundo com muito mais gente, mais tecnologia de informação, comunicação, não é? Tecnologia barata, mais poderosa, todo mundo tomando decisão o tempo todo, o mundo se tornou mais simples, não é? Ou mais, digamos, simples não, mais complexo, né? Quer dizer, de simples se tornou um mundo complexo, de um mundo controlável se tornou um mundo agora fora de controle, de um mundo previsível agora se tornou um mundo imprevisível, de um mundo lento agora se tornou um mundo rápido, de um mundo estável agora se tornou um mundo instável, de um mundo então agora se tornando dinâmico, não é? Surge esse novo indivíduo. O que é o novo indivíduo? Indivíduo conectado, não é? Nós estamos todos conectados em rede, que acessa tudo, a todos, em todo o tempo, mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento, tem acesso a todo tipo de informação, sem precisar de permissão, sem precisar de estrutura, de instituição e tudo mais. Então nós precisamos lidar com essa realidade, com esse indivíduo que está mais solto, esse indivíduo que está mais livre, mais bem informado, mais crítico. Eu costumo dizer que hoje nós, queiramos ou não, nós estamos pastoreando coletivamente. Ninguém pastoreia mais sozinho, não é? Antes você tinha o quê? Uma Bíblia, revista e corrigida. Quanto tempo nós ficamos com uma versãozinha da Bíblia, sem comentários, sem nota de rodapé, sem nada, apenas uma versão. O sujeito queria saber alguma coisa, ele procurava quem? Vou falar com o meu pastor. Pastor, o que é isso aqui? Me explica isso aqui, né? Hoje não. Hoje eu pastoreio junto com 10, 15 pastores, não é? Pela televisão, pela internet. Então a gente pastoreia coletivamente, porque o sujeito me ouve aqui, mas ele está ouvindo o pastor A, B, C, D, E, F, não é? E ele está me ouvindo apenas como mais um. Por isso eu disse ontem aqui, quem você ouve?
Quem você elege para ser o seu mentor espiritual, seu mestre espiritual? Porque hoje as pessoas estão interagindo com o mundo. Nada prende, as pessoas estão livres, não é? E isso tem implicações sérias. Então nós precisamos aprender a lidar com esse indivíduo mais solto, mais livre, mais crítico. Então pessoas que tiveram sucesso num cenário de 30, 40 anos aí passados, não necessariamente vão ter sucesso agora, porque o mundo mudou, o mundo está muito diferente, em pouco tempo, e de forma muito célere, muito acelerada. As mudanças estão acontecendo de forma muito acelerada. Não é? Eu me lembro, por exemplo, a nossa igreja, eu sou nascido e criado nesta igreja, Avivamento Bíblico, e desde que eu nasci, então, assim, por 50 anos em nossa igreja, nós cantamos, por exemplo, com um inário, que se chamava harpa cristã. Nós cantávamos com um inário, harpa cristã. A minha infância, adolescência, juventude, nós cantávamos todos os cultos, nós cantávamos as mesmas músicas, os mesmos hinos. A gente já sabia, e tinha um hábito assim. Os irmãos escolhem um hino, aí um falava, 46, o outro, número 2. Aí o pastor dizia, tá bom, vamos cantar o 46, depois a gente canta o 2.